O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Religiosidade e Evangelho. Que consiste a religiosidade? Em que consiste o Evangelho? Jesus mandou anunciar o Evangelho, não a religiosidade. Me desculpe se vai atingir a consciência de alguém, mas eu também falo isso primeiro para o Frei Vitório, depois para vocês. Porque religiosidade consiste em fórmulas, rituais, maneiras de sentir, de pensar a coisa. Me impressionou terrivelmente outro dia, vocês devem ter visto também, passou no jornal da televisão, não é? A procissão a Iemanjá. 500.000 pessoas. $500.000 pessoas. Será que Nossa Senhora Aparecida não é a mesma coisa? Será que o Círio de Nazaré não é a mesma coisa? A religiosidade não é aquilo que eu busco, mas aquilo que Deus me oferece. Totalmente diferente. Outra notícia que eu vi, abrindo agora de todos os canais, é tudo religião, católico, crente, tudo, parece que é tudo igual. Se você vê as perguntas e as respostas, são todos iguais. Finalmente aconteceu o ecumenismo. Finalmente. Não precisa estudar tanto, nem incomodar os grandes teólogos lá de Roma, etc. O ecumenismo já aconteceu. Mas nada de especial, se for a verdade. Uma das grandes lições que eu aprendi nestes dias, lendo no jornal, logo depois do Natal, sobre o Deus Conosco, um artigo na Folha de São Paulo. Era um pastor da Igreja Batista. Foi a maior leitura espiritual de 6 meses para cá que eu tive. A maior leitura espiritual. Onde ele fala exatamente qual é a realidade nova no mundo. É o Deus conosco.
Aí ele chamando a atenção dos grandes dramas que hoje retoma com a leitura de Jó. Não precisa ser incomodado, desculpe, eu vou falar alguns nomes, quem estudou um pouquinho sabe. Kafka, Schopenhauer, os pessimistas, Nietzsche, todos estes que lançaram os gritos de angústia na humanidade. Antes deles, Jó lançou o grito de angústia. E o grito de angústia é lançado pela humanidade toda. Não precisa ir aos grandes cérebros, sabe, gente? Os grandes pesquisadores, os grandes literatos. Não. O grito de angústia é lançado por todos os bêbados, por todos os drogados. O que eles buscam na droga? Deus. Mas como a droga não é Deus, nunca poderão, nem poderá alimentar a alma deles. A droga entorpece o corpo, entorpece a mente, entorpece o ser, quando não estraga, e o estrago é grande, mas no fundo o ser humano está procurando Deus. Mas ninguém quer cair na real, desculpe a expressão bem simples, cair na real e ver que existe dentro de nós um grito de angústia que vem do fundo da nossa alma, que nada em absoluto pode saciar a alma. E como nada, a brincadeira, porque nós levamos a vida em brincadeira, sabe? Nós brincamos. Eu às vezes refletindo sobre mim, falei, Vitória, você arrumou uma vida muito bonita. Quando você era criança, brincava em construir casinhas que depois desmoronavam, porque você não sabia construir. Botava uma pedra atrás de outra. Quando ia colocar o telhado, vinha tudo abaixo. E agora que cresceu um pouquinho, brincou em construir casas. Não mudou nada. Ficou a mesma coisa. A brincadeira da vida. Assim a gente brinca pelo resto da vida. Trabalhando, escritórios, economia, isto, PIB, PIL, etc. Todo esse negócio. Crescemos na sociedade, se ganha R$50 a mais no mês, se ganha R$1.000 a mais no mês, não? Aí já somos de primeiro mundo, já somos maravilhosamente ricos, etc. Não? Tudo está aqui. Mas nada de tudo isto pode saciar a nossa alma. Por quê? Graças a Deus, graças no sentido profundo, não de palavreado que a gente está acostumado a falar da boca para fora. Graças a Deus, nem sabe o que está falando. Graças a Deus, entende? Mas graças a Ele, Ele colocou dentro de nós algo infinitamente mais profundo e maior de todas as coisas e de tudo que é criado e de tudo que é material e de todos os prazeres que o corpo, a psique e a mente, a inteligência podem me oferecer, que é a imagem dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro princípio da catequese, não é, gente? A criação que se ensina às crianças. Depois de Deus ter criado tudo, disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É lógico que Deus não tinha corpo. Então a imagem e semelhança dele só podia ser o Espírito. E aí, ele tomou do barro da terra, infundiu uma imagem maravilhosa no barro da terra, ao qual pertence todo o nosso corpo. Daqui a pouco não vai chegar o carnaval, vai chegar a quaresma, cinza, não? Vai colocar a cinzinha aqui em cima,
lembra-se, homem, que tu és pó, e no pó voltarás. Eu nem era nem pó, porque não existia mesmo. Meus pais tiveram a grande bondade de me trazer ao mundo. Entendeu? Não era nem pó. Mas vou voltar ao pó. E Deus vai retomar nas suas mãos este pó, como fez nos primórdios da criação. Nele Deus insuflou, como fala a Bíblia, e o fez um ser vivente. Então nós vivemos não porque respiramos, não porque estudamos, não porque trabalhamos, não porque somos atletas, não porque somos bailarinos, não porque somos Miss Universo, não porque somos atores, não porque somos atrizes, não porque realizamos obras grandiosas materiais. Nós vivemos, se Deus nos fez um ser vivente, vivemos pela nossa alma. Uma realidade. Você pode negá-la se quiser, mas não vai poder escondê-la. Porque na pergunta de Jó, o que é a vida do homem? O que é a vida do homem? Ele teve tudo: filhos, filhas, fazendas, riqueza. Deus permitiu que ele fosse experimentado pelo demônio. Vamos chamar assim o princípio do mal. Nenhum teólogo saberá dizer, o Evangelho usa este nome. Expulsava, no Evangelho de hoje fala que expulsava muitos demônios, não é? O espírito do mal não sabemos, mas é uma realidade. Isto não tem como uma realidade. O que é o pecado? Eu sempre falo, nós confessamos os defeitos, mas não o pecado. Os defeitos são coisas leves, o pecado é coisa grave. Por que é coisa grave o pecado? Porque é uma doença tão grave que, pelo visual e pela realidade que nós enxergamos com nossos olhos e entendemos com a nossa mente e apreciamos com o nosso afeto, aquilo que é de mais precioso nós temos, que é o nosso ser, para nós e para os entes queridos, os amigos, será destruído com a morte. E pelo pecado, veja bem, por esta doença que se chama pecado, a morte entrou no mundo. E aqui vem um anúncio. Então vocês vejam o nosso ser vivente. Ele pode destruir e matar, logicamente, aquilo que é mortal. E o que é mortal? Este corpo visível, com todos os apetrechos que ele tem, com todas as coordenadas que ele tem, o nosso corpo, não é? Quando fala do corpo, gente, pelo amor de Deus, não entenda só este pedaço visível, não. O corpo é no sentido mesmo de São Paulo, o meu ser, a minha psique, a minha inteligência, tudo que é humano que eu recebi. Quando nasce uma criança, ele recebe o corpo visível com tudo aquilo que também é invisível, que seriam os poderes psíquicos, espirituais, invisíveis aos olhos, mas perceptíveis, os afetos, o amor, o ódio, a angústia, etc. Então, este corpo que foi recebido, logicamente, ele vai ser destruído. Mas tem algo indestrutível, como falei antes, dentro de nós, que é a nossa alma. E o Evangelho é o anúncio da alma, que ressuscita, por incrível que pareça, ressuscita também o corpo. Esse é o grande mistério do cristianismo. O Deus que se faz homem,
onde acaba, como disse para vocês no comecinho, as religiosidades, as fórmulas religiosas, as manifestações exteriores de religiosidade. É algo que acontece dentro da gente. Deus vem habitar, morar dentro da nossa realidade humana. Já outras vezes, nós temos falado isso quando foi no Natal, que com a vinda de Cristo mudou totalmente o aspecto. Se criavam, e ainda se criam, templos e igrejas maravilhosas. Haja visto na Itália as grandes catedrais, não? Na Alemanha já estão usando até para salão de baile. Porque são mais museus que... são mais museus, se paga também para entrar dentro, não? Exatamente. Mas na época, quando construíram, tinha um sentido, não? Então, o povo que construiu, que se sacrificou, teve um sentido em fazer aquilo. Virou. Quer dizer, que se os coitados que se sacrificaram e pagaram para fazer aquilo soubessem um dia acabar, vocês acham de dar nem o tostão furado para fazer aquilo, não é? Então valeu a fé deles naquele instante. Mas para dizer que Deus nem nos templos habita. E quando Davi queria de construir um templo, um lugar, chamando de templo, o lugar onde Deus pudesse morar sobre a terra, quando Deus quis morar sobre a terra, Deus mesmo falou para ele: Davi, que você vai poder me construir que seja digno de mim. Se eu estou em toda parte, eu criei o universo inteiro. É como se um empregado falasse para o dono de uma grande fazenda: patrão, eu vou te construir uma casa bonita, porque o senhor é tão bom para conosco, que vão construir uma casa bonita. Mas escuta, o que você vai construir uma casa para mim, se tudo isto aqui é meu? Basta, se eu sou bom para vocês, basta que eu habite no coração de vocês, que vocês me amem. Não é? Qual empregado pode construir uma casa bonita para um patrão de uma fazenda imensa que trata maravilhosamente os empregados como filhos mais do que como empregados? Será que resolve o problema? Aí que vem um grande mistério. Eu vou construir o meu templo. Enviou um anjo a Maria. Maria, eu preciso de um templo onde possa habitar sobre a terra. Você vai construir este templo. Você vai me gerar um corpo, uma pessoa humana, onde eu virei a habitar. Esse é o Deus conosco. E quando a luz chega, o que acontece com as trevas? Elas não têm como lutar. Simplesmente desaparecem. Então vocês podem ver que a salvação, a redenção, é muito mais simples do que a gente possa pensar. Por quê? Porque não depende de nós. Depende de uma luz que venha de fora. Que venha da fonte da luz. E Jesus, repetidamente, depois ao longo do Evangelho, através dos fatos, ele mostrou que o Senhor, dos males, dos demônios, da doença, posso contar uma piada? Eu lembrei agora. Você sabe por que Pedro traiu a Cristo? Ninguém de vocês sabe que Pedro traiu a Cristo? Na crucifixão dele? Não?
porque ele sarou a sogra dele. Está no Evangelho de hoje. Ele entrou em casa, a sogra estava doente. Mais uma, veja. Se discute tanto os grandes problemas da igreja. Grandes problemas. Se o padre tem que ser casado ou não tem que ser casado. Porque a igreja está evoluindo. Está evoluindo o quê? Pedro, que era papa, era casado. Que resposta queremos mais? Pedro era papa. Seria papa, primeiro. Era casado, tinha sogra. Se tinha sogra, acho que era casado, não sei. Esta linguagem humana, eu entendo assim. Vocês entendem a mesma coisa, não? Se tinha sogra, ele estava casado. Então, seria a evolução da igreja agora de casa. Pelo amor de Deus, são os grandes problemas religiosos. Não. O Evangelho, o eterno, único. E o Evangelho tem um nome. Um nome. Uma pessoa. Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo, o Deus feito homem, que se uniu à natureza humana, a qual nós todos pertencemos. Então nós não somos mais aquela criatura que Deus criou com anseio para Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas nós somos a criatura onde o próprio Deus vem habitar. E Ele que se chama o Salvador. Então não poderá ser uma Iemanjá porque faz favores. Não pode ser uma reunião de industriais, porque eu tinha perdido tudo, burrice, se você perdeu tudo, fez dívidas e tudo, lógico que vai perder. Mas agora com a fé em Deus, eu tenho outra indústria, ganhei mais caminhões, mais casa, pelo amor de Deus, se é para isso que Deus veio aqui à Terra. Eu sou o primeiro ateu, me desculpe. Eu sou o primeiro ateu. Deus não veio para me dar fazendas, riquezas, matérias. Deus veio para me dar Deus. Deus. Porque quando se encontra Ele, a minha alma está saciada, primeiro. Segundo, finalmente encontramos a liberdade, livres. Porque não dependemos mais das coisas. Porque estando saciados, não temos mais tentações. Nada mais nos atrai, que o nosso ser já está saciado da vida que nós procuramos. Aí a vida pode ser rápida, pode passar os dias como um relógio enlouquecido. Pode passar os dias lentos, como numa UTI, minutos e horas que nunca passam. Parecem eternos. Mas a vida flui. Esta vida que flui nos leva ao oceano da vida, que é o próprio Deus.